Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Nosso primeiro livro. E hoje vamos ler o capítulo 8. O capítulo 8, O Mestre das Poções. O capítulo 8, ele começa na página 99 e vai até a página 107. Então, uma leitura bem curtinha pra gente só curtir aqui, né? Então, vamos talvez ir para gravar até mais de um episódio de uma vez só. Então, vamos lá. Ali, olha. Onde? Ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos. De óculos? Viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garota que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada. Ou ia e vinha nos corredores para vê-lo 2 vezes. Harry desejou que não fizesse isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar caminho das suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias. Umas que levavam a um lugar diferente, às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor ou fizesse cócegas nelas, no lugar certo. E portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar e Harry tinha certeza de que os brasões andavam. Vou pausar porque tem a peste desse galo cantando. Quando ele parar de cantar, eu volto. Pronto, acredito que o galo parou agora, depois de uns 2, 3 minutos. Então vamos continuar, mas é capaz de ele fazer mais uma surpresa pra gente e cantar mais umas 2 ou 3 vezes. Os fantasmas também não ajudavam nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma parede que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos de Grifinória. Mas Pirraça, o Poltergeist, representava duas portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa o encontrasse quando estava atrasada para a aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés, acertava-as com um pedacinho de giz ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e guinchava. Peguei-a pela bicanca. Bicanca? Essa palavra também nunca tinha visto. Não me recordo, né? Pior que Poltergeist, se é que era possível, era o zelador. Argo Filch. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido do 3º andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras, quando foram salvos pelo Prof. Quirrell que ia passando. Filch tinha uma gata chamada Madame Nora, como quem ronrona, um bicho magro, cor de poeira, com os olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Filch. O galo não para, boy! Sei não. Mas, enquanto ele vai falando aí, ó, é muito interessante essa questão de como o ambiente de Hogwarts, ele é todo mágico, todo mágico. Você pode prestar atenção como ele descreve, né? Portas falsas, as coisas mudam de lugar, as crianças têm que pular uma escada para chegar em tal lugar, que um degrau cai. Então, tipo assim, são coisas que você fica assim, caramba, olha isso, boy. É como se fosse tudo ao seu redor estivesse vivo, né? Essa é a magia de Hogwarts.
e que a série Harry Potter, né, tenta passar pra gente. Então eu espero muito que a série que vai vir aí, ser lançada, elas tenha bastante qualidade e que consiga representar um pouco disso, né? Porque os filmes, eles mesmo sendo bons filmes, não tem como dizer que são ruins, são bons filmes, mas se eles fossem ser feitos de verdade mesmo, assim, na vera, com detalhes, eles não teriam 2 horas de duração, eles teriam 4 a 5 horas de duração, né? Ou mais, ou mais. O quinto livro, gente, não, sem brincadeira, gente, o quinto livro, ele é deste tamanho, assim, então, meu Deus, não tem como mandar aquilo no tempo que eles mandaram na TV, sabe? Mas, enfim, vamos aguardar muito ansiosamente a série aí, né? E como é uma série longa, que vai de acordo com o crescimento do personagem, a gente vai poder ter esse interesse. Agora vamos parar de falar que o galo já parou de cantar. Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha, ela corria à busca de Filch, que aparecia asmático em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os gêmeos Weasley, e podia surgir de repente como um fantasma. Os estudantes a detestavam e a ambição mais depressa de muitos era dar um pontapé em Madame Nora. Olha como é interessante. O zelador sabia as passagens secretas da escola. Então, por isso que ele tinha a qualificação para ser o zelador. Entendeu? Porque imagina cuidar de uma ruma de criança, velho. Ruma de bruxo. Mano, se uma pessoa normal já pronto, imagina criança mágica, tá ligado? Então, por isso que ele tinha que ser zelador. Porque ele tinha que conhecer essas passagens, velho. Enfim. Os estudantes a detestavam, a ambição desejavam muito era dar um bom pontapé em Madame Nora. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Mágica era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinham de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas. 3 vezes por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa e gorda chamada Prof. Sprout, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobririam para que eram usados. Sem favor, a aula era mais chata, era a de História da Magia. A única matéria ensinada por um fantasma, o Prof. Beans. Era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Beans falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo Emerico, o mal, com Urico, o esquisitão. O Prof. Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miúdo que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho de animação e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Já a Prof. Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer. Severa e inteligente. Fez um sermão no instante em que eles se sentaram para a primeira aula. Transfiguração é uma das mágicas mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais. Estão avisados. Reiou-se. Transformou então a mesa em porco e de volta em mesa. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não ia transformar os móveis em animais ainda por muito tempo. Depois de fazerem anotações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger reproduzira algum efeito no fósforo. A Prof. Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a de defesa contra as artes das trevas, mas a aula de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia, e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia.
Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano como agradecimento por ter o livrado de um zumbi incômodo. Mas o aluno não tinha muita certeza se acreditava na história. Primeiro porque quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidar ao zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante. E os gêmeos Weasley insistiam que deviam estar cheios de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas, e como ele, não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos. Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomaram o café da manhã sem se perder nenhuma vez. O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony enquanto punha açúcar no mingau de aveia. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. Snape é diretor da Sonserina. Dizem que sempre protege eles. Vamos ver se é verdade. Gostaria que Minerva nos protegesse. A Prof. Minerva era diretora da Grifinória, mas isso não a impedia de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante chegou o correio. Harry agora já se acostumara com isso, mas levava um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e pacotes no colo deles. Edviges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de dormir no corujal, com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. Prezado Harry, dizia numa letra muito garranchosa, sei que tem as tardes de sexta-feira livres, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi sua primeira semana. Mande-nos uma resposta pela Edviges. Hagrid. Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu: Sim, gostaria. Vejo você mais tarde, no verso do bilhete, e despachou a Edviges outra vez. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de porções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que Prof. Snape não gostava dele. No final da primeira aula de porções, ele viu que se enganara. Não era bem que Snape não gostava de Harry, ele o odiava. Faz sentido. A aula de porções foi em uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo, e teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidros nas paredes à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada, e como Flitwick, ele parou no nome de Harry. Ah, sim, disse baixinho, Harry Potter, a nossa nova celebridade. Draco Malfoy e seus amigos Quirrell e Goyle deram risadinhas, escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Peraí. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata no preparo de poções. Começou. Falava pouco acima de um sussurro, mas eles não perderam nenhuma palavra. Como a Prof. Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço. Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isto não é mágica. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento, com fumaça a tremeluzir, o delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente, confundem os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar fama, a cozinhar glória, até a zumbificar, se não forem um bando de cabeça-ocas que geralmente me mandam ensinar. Mais silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas.
Hermione Granger estava sentada na beiradinha da cadeira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Muito interessante isso, velho. Essa parada das poções, meu irmão, é incrível. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a infusão do que? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto a ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei, senhor, disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo. Enfim, a letra é TSC, é Tusk, enfim. Tipo, sei lá. A fama, pelo visto, não é tudo. E não deu a atenção à mão de Hermione. Vamos tentar outra vez. Potter, se eu lhe pedisse onde você iria buscar Bezoar? Hermione esticou a mão no ar, o mais alto que pôde, sem se levantar da carteira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse Bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Quaid e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei, senhor. Não sei, não, senhor. Achou que não precisasse abrir os livros antes de vir, hein, Potter? Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios. Folheara os livros na casa dos Dursley, mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licoctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei, disse Harry em voz baixa, mas acho que Hermione sabe, porque o senhor não pergunta a ela. Alguns garotos riram, os olhos de Harry encontraram os de Simas, e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para sua informação, Potter, as Fódelo e Slona produzem uma poção para adormecer, tão forte que é conhecida como poção do morto-vivo. O Bezoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos 2 acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que não estão copiando o que estou dizendo? O bicho é brabo mesmo, viu? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos, e acima desse ruído, a voz de Snape. E vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com sua longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhara as lesmas quando um silvio alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de Simas, transformando-o numa bolha retorcida, e a poção dos 2 estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furo nos sapatos dos garotos. Em segundos, a classe toda estava trepada nos banquinhos, enquanto Neville, que se encharcara de poção, quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e pernas cobertos de furúnculos vermelhos que faziam gemer de dor. Meu Deus, mano. Menino idiota, vociferou Snape, limpando a porção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenha adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo. Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-no para a ala do hospital, Snape ordenou a Simas. Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Bicho, é ruim mesmo. Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão. Não force a barra, cochichou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto. Quando subiam as escadas para sair da masmorra, 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry.
que se sentia deprimido. Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana, porque Snape o odiava tanto. Você vai descobrir. Ânimo, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você à casa de Rubel? Às 5 para as 3 eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Quando Harry bateu a porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo... Ah, tá, achei que não estava gravando. Nossa, que iluminação. Opa, meu Deus, está muito claro. Pronto, voltou ao normal. Correria frenética pelas... Quando Harry bateu na porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo... Para trás, canino, atrás. A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espere aí, para trás, canino. Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia ao fogão e a um canto havia uma cama maciça coberta com uma colcha de retalhos. Estejam à vontade, falou Hagrid soltando o canino que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que o canino não era feroz quanto se esperava. Este é Rony. Harry disse a Hagrid que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um Weasley, hein? Exclamou Hagrid vendo as sardas de Rony. Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os biscoitos quase quebraram os dentes deles. Mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido a primeira aula. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. Quanto àquela gata, Madame Nora, às vezes eu tenho vontade de apresentar o canino a ela. Sabe que todas as vezes que vou até a escola, ela me segue por toda parte. Não consigo me livrar da gata. É Filch que manda ela fazer isso. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse, que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno, mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, porque eu odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Hagrid sabe nem mentir. Como vai seu irmão Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com os animais. Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito. Enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões, Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sob o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. Gente, ó, uma coisa aqui que eu acho impressionante. Mano, a galera fala que nesse livro, vocês vão ver daqui pra frente, os Weasley, eles são pobres. Vocês puderam ver pela situação do Rony, né? Roupa velha, a varinha dele que não presta. É tipo assim, mano, são situações que... Mas, velho, o irmão mais velho do cara, mesmo que sejam 5 irmãos, mas são 7 pessoas numa casa. Os pais e os 5 mais novos, né? Eita, Luiz. Os pais e os 5 mais novos. Não tem sentido eles serem tão pobres. Mano, o irmão dele mais velho, esse galo não para. O irmão dele mais velho, ele trabalha com dragões. Gente, dragões. Dragões. Vocês entendem o quanto, tipo assim, não tem como você trabalhar com um bicho desse e você ser pobre, mano. E sua família ser pobre. O cara é um gênio, velho. Enfim. Não tem sentido essa pobreza deles aí, mano. Não tem sentido. Vamos lá que tá acabando já o capítulo. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts, ocorrido no dia 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto na realidade foi esvaziado mais cedo naquele dia, mas não vamos dizer o que havia dentro para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data.
Rubel, exclamou Harry. Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito. Harry releu a notícia. O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713, se é que se podia chamar esvaziar. Alguém levar aquele pacotinho encalombado seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impediram de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com Rubio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? Caramba, a iluminação aí tá embaçada. Mas enfim, gente. Esse foi o final do capítulo, tá bom? Então a gente acabou aqui. O próximo capítulo é o capítulo 9, que se chama O Duelo à Meia-Noite. Deixe seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, está acompanhando a série, deixe seu comentário, diga o que você achou.